Bienvenidos esta mañana, en este Bem-vindos día. nesta manhã, neste Saludamos dia. en el Saudamos nombre eterno del o Señor nome eterno Jesucristo do para este Senhor tiempo Jesus final. Cristo para este tempo final, Ya no como cordero, sino como já não león de como la tribu cordeiro, de senão Judá, como leão da tribo de como Judá, hijo de David, como filho de como Davi, rey de reyes como rei de y como reis señor de e como señores, senhor de senhores. William Marion Branham. William Bienvenidos Marion a Branham. esta Bem-vindos a transmisión essa transmissão de la iglesia da de Limonar. Igreja de Limonar. Entonces, damos gracias a Então, Dios por damos William graças a Soto Deus por Santiago, William Soto que es Santiago, nuestro que profeta, é nosso profeta, que es nuestra que é cabeza, nossa cabeça, y solamente e compartimos somente la palabra compartilhamos a palavra como Él hoje como nos la ha ele e enseñado. como ele ensinou. Muy bien, bienvenidos Muito todos. bem, sejam Hoy todos es un día bem-vindos. Hoje é especial, um dia es 6 de especial, hoje abril. é 6 de abril. Un 6 de abril nació 6 en de la abril tierra nasceu na terra el séptimo o ángel sétimo mensajero de la anjo iglesia del mensageiro Señor da Igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, William Marion Branham. William Marion Branham. Y eso para nosotros significa Isso una para gran nós bendición. significa uma grande bênção, En él se cumplió la primera que parte nele se de cumpriu a la segunda primeira venida parte del da Señor segunda vinda do Jesucristo a la Senhor tierra. Jesus Cristo na terra. Las naciones, el As mundo no lo nações, o supo, mundo não vino como soube. ladrón en la noche. Veio como ladrão na Pero noite, un mas grupo um pequeño grupo supo, pequeno soube. y ese grupo E es la esse novia. grupo é a noiva. Y de esa novia E desta noiva, a Dios y de ese matrimonio a Deus e sagrado deste de 28 matrimônio de sagrado febrero em 28 de de fevereiro de 1963, el fruto del 1963, amor o de fruto Dios do en el amor de huerto del Deus no Edén, horto do la piedra Éden, angular, a pedra angular. nació Na pedra el angular profeta de la nasceu o dispensación del profeta da reino, dispensação do reino, William Soto Santiago. William Soto Así que Santiago. hoy estamos Assim muy que hoje contentos estamos muito de saber que el contentes hermano de Branham saber que o irmão Branham está está con nosotros también, porque conosco los também, santos no porque os mueren santos não y un morrem profeta menos. e um Quiero profeta referirme muito a la menos. escritura Quero me dirigir na del hermano escritura do Branham, irmão Branham, tanto en la Biblia tanto na como en el Bíblia mensaje, como na mensagem, y Malaquías 4, e 5 al Malaquias 6, que tiene 4, 5 ao múltiples 6, que tem cumplimientos, múltiplos pero cumprimentos, un mas cumplimiento grande um estuvo en el cumprimento hermano grande Branham. esteve no irmão Branham. Dice, he aquí yo os Diz: Eis envío aqui vos envio el o profeta Elías, profeta Elias, antes que venga el día de antes que Jehová venha grande y o terrible. grande dia terrível de Jeová. Él hará volver el corazón de Ele los voltará o padres a los coração dos hijos pais aos filhos y el corazón de e o los hijos coração dos hacia los filhos aos padres. pais. No sea que yo Não seja venga que eu y hiera la venha e tierra con fira a terra com maldición. maldição. Apocalipsis 10:7 también se Apocalipse cumplió en el hermano Branham. 10:7 também se cumpriu no irmão Branham. Tiene doble Tem cumplimiento. duplo cumprimento. Sino que en los días de la Senão que voz nos del dias séptimo da voz ángel, do sétimo anjo, cuando quando él ele comience a tocar la comece a tocar a trompeta, trombeta, el misterio de o Dios mistério de se Deus se consumará consumará, como él lo anunció como ele o a sus anunciou aos siervos, seus los servos, os profetas. profetas. Ese hombre, Esse William Branham, homem, William Branham, él, ele, el profeta hablando o en las 7 profeta edades de la falando das iglesia, 7 eras da igreja, en la edad de la na era Odisea, de Laodiceia, dice así: diz assim: el mensajero a la edad de la o Odisea mensageiro tiene que da era estar de aquí ahora Laodiceia tem que mismo. estar aqui agora Eso fue en mesmo. Isso em 1960. 1960. El mensajero de la edad de O la mensageiro da Odisea era de tiene que Laodiceia estar aquí tem que ahora estar mismo. aqui Y agora aunque mesmo. puede ser que E aún ainda no que lo pode ser que ainda conozcamos, não o tiene conheçamos, que venir el tem tiempo que cuando vir o él llegue a tempo ser quando ele conocido. chegue a ser conhecido. Ahora Agora, yo puedo probarles eu eso posso provar-lhes isso, porque tenemos las porque temos escrituras as que escrituras describen su que ministerio. descrevem seu ministério. En primer Em lugar, primeiro lugar, este mensajero será un esse profeta mensageiro será um que hará el profeta, oficio de un profeta. terá o ofício de um Tendrá el profeta, ministerio terá um profético que ministério estará profético basado que estará baseado sobriamente sobre la palabra. sobriamente sobre a palavra. Porque cuando él Porque quando profetice ele o tenga una profetiza, eu visión, tenho uma visão, siempre será según la sempre palabra será segundo a palavra y siempre llegará a e suceder. sempre chegará a Él será acontecer. Ele será vindicado vindicado como profeta por como causa de profeta su por causa da exactitud. sua exatidão. La prueba de que él es un A profeta prova de que é um la profeta hallamos en a Apocalipsis encontramos em capítulo Apocalipse 7. capítulo 7. Eso no William Branham, Isso Apocalipsis William Branham em 10. Apocalipse 10. Pero en los días de la voz Mas del nos dias da séptimo voz do ángel, sétimo cuando él anjo, quando comenzar a ele tocar la começar a trompeta, tocar a el trombeta, misterio o de Dios mistério de será Deus será consumado, consumado, como él lo como anunció ele a sus anunciou aos siervos, seus los servos, os profetas. profetas. Ahora, Agora, esta persona esta que en pessoa, este versículo es que neste llamada un versículo é ángel, chamada de um no es un anjo, ser não é um celestial. ser celestial. El sexto ángel O de las sexto anjo trompetas, das trombetas, quien sí es un ser celestial, está en que o Apocalipsis 9:13. celestial Y el está em séptimo Apocalipse ángel, según 9:13, este e o mismo sétimo orden, anjo, segundo está esta en mesma ordem, está Apocalipsis em 11:15. Apocalipse 11:15.
Este anjo de Apocalipse es el 17 mensajero a la é o séptima mensageiro da sétima era, era, y su nombre e quien seu trará un nome que mensaje, trará é uma el cual mensagem o consumará el qual misterio de consumará o Dios, mistério de como Deus, él lo como anunció a ele los siervos de los anunciou aos seus profetas. servos os profetas. Dios va a tratar a este último Deu mensajero para como un tratar este profeta, último mensageiro como porque um él es profeta, un porque profeta. é um profeta. Eso es lo que Pablo Isso é o fue que en la Paulo primera edad, foi na primeira y la era. última edad E na tiene última uno era también. teve um também. Que Dios Que bendiga Deus nuestras almas con su abençoe nossas palabra. almas com sua Y palavra. como dice el ángel E del como Señor, disse o anjo nos do permita Senhor, nos entenderlo. permita entendê-la. El nombre eterno de O nome Dios, eterno de Deus. la señal O eterna de sinal Dios. eterno de Marion Deus. Branham. Marion Branham. William Marion Branham, William el nombre Marion eterno Branham de é o Dios. nome eterno de Deus. Ese fue el primer gran Esse trueno foi o primeiro grande cuando en trovão, quando em 1974 1974 o Filho Palavra o Filho nos Palavra reveló los nos truenos. revelou os trovões. Terminando este homenaje Terminando al esta hermano homenagem ao Branham irmão esta Branham mañana, nesta manhã, quero quero ler un extracto um extrato del libro de los do sellos, livro dos selos, el primer sello. o primeiro selo. ¿Cuántos sabemos que los Quantos sellos no nós tienen sabemos error? que os selos não têm erro? Los sellos no tienen Os ningún selos error. não têm nenhum erro. El libro de los sellos O es un livro libro dos selos é um perfecto. livro Ahí no hay perfeito. errores. Ali não tem Por erros. eso, Por isso, usted quando llegue ahí al você libro de los chegue ali sellos, no livro dos sepa que selos, está saiba que está leyendo un lendo um livro donde no hay errores. onde não tem Es como la erros. Biblia. É como a Bíblia. Ahí dice él, Aí diz ele, en el primer sello, no primeiro dice el selo hermano diz Branham, o irmão Branham, él toma el libro ele toma o livro y lo rompe, e o y rompe, rompe los sellos, e rompe os selos, y se lo muestra e al séptimo ángel. se mostra ao sétimo anjo. Porque Porque isto, os mistérios de Deus, es únicamente é el ministerio unicamente del o séptimo ministério ángel. do sétimo anjo. Acabamos de estudiar las Acabamos siete de eras de la estudar as iglesia, 7 eras da igreja. y aún la historia prueba E esto. ainda a história Estas prova cosas isso, son que el estas coisas mensaje são a mensagem del séptimo do ángel. sétimo anjo. Bien, Bem, él revela todos los ele revela misterios del todos os pasado. mistérios do passado. Apocalipse 10, del 1 al Apocalipse 10, 7. do 1 ao 7. Está por suceder. Está por acontecer. Tenga esto presente. Tenha isto En los presente. días del Nos séptimo dias ángel, do sétimo anjo, cuando él esté tocando quando la ele esteja trompeta del tocando a sua evangelio, trombeta do Evangelho, él debe ele finalizar deve finalizar todos los misterios de todos os Dios. mistérios de Deus. Indudablemente, Induvidavelmente, William Marion Branham es la primera parte na de la primeira, segunda é venida a del primeira ángel del parte da pacto segunda na vinda tierra. do anjo do pacto na En él se terra. cumplió la segunda Nele se venida del cumpriu Señor. a segunda vinda do Quien lo Senhor. niegue Quem o estará negue negando estará negando toda la revelación toda a divina revelação de divina los sellos dos y del selos profeta e do William Soto profeta William Santiago. Soto Santiago. Quitar a William Branham Tirar o de William allí Branham dali es torcer toda é la escritura, torcer toda a torcer Escritura, toda la Biblia, es torcer torcer todo toda a el Bíblia, é mensaje. torcer toda a Y quien mensagem, lo e haga quem o estará faça en contra de lo estará que William contra Soto de que Santiago William dice. Soto Santiago Por disse. lo tanto, Portanto, nesta nesta manhã a nuestro passamos tema. ao nosso Es un tema. tema corto, É um tema curto, muy importante, pero a muito la vez es un importante, tema muy mas espinoso, é um tema muito o sea, muy espinhoso, punzante. ou seja, muito pulsante. Este es el tema. Este é La o tema, rebelión a rebelião de Coré en el de día Coré postrero. no último dia. La rebelión de A Coré en el rebelião día de Coré postrero. no último dia. Porque este texto Porque este texto lo están usando o está para usando perseguir al para grupo pequeño perseguir ao pequeno que grupo que como cremos, dice el hermano como William diz o Soto irmão Santiago. William Soto Santiago. Aqui acabamos de leer, Aqui como el hermano acabamos de Branham ler, dice, como o irmão Branham que cuando el disse, Señor que quando o desciende, Senhor entrega desce, el libro y le abre entrega sus o sellos livro e al abre seus séptimo ángel, selos ao sétimo le anjo. revela las siete eras de la Ele iglesia revela que as 7 eras da estaban igreja ocultas que desde la estavam fundación del ocultas desde mundo, antes desde da antes fundação do mundo, de la desde fundación antes del da mundo. fundação do mundo. Le reveló las 70 Revelou semanas as de 70 Daniel, abre semanas de los Daniel, sellos, abre os prepara selos, la novia, se prepara a casa con noiva, la se novia, casa com a baja la noiva, columna de fuego, desce a coluna de aparece el fogo, pilar de fuego aparece o sobre pilar de su fogo cabeza. sobre sua cabeça. ¿Cómo entonces Como então podría nacer el Hijo poderia Palabra? ser No o lo filho, engendra nascer o Dios filho, mismo palavra se o metido próprio dentro Deus del não séptimo gera ángel. dentro do sétimo anjo Y trae el nombre e nuevo, traz y o el Hijo nome ya nace novo con e o nombre. filho já nasce com Y nome e comienza la tudo edad e de la piedra começa a angular. era ¿Con da quién pedra comienza la angular. edad Com de la quem piedra começa a era angular? da pedra Con angular? William Marion Com Branham. William Marion Branham. No solamente lo dice el Não hermano somente Branham, disse o irmão muchísimas Branham veces. muitíssimas vezes. Recuerda que el hermano William Lembre-se que Soto o hasta irmão el William 2002 Soto, até dijo que la edad 2002, de la disse piedra que a angular era da comenzó pedra angular en el año começou no ano 1963, 1963, cuando quando el hermano o Branham irmão Branham abrió. abriu. E Y desde desde entonces então estão chegando os filhos da era da pedra angular. segundo tema importante, Segundo tema estamos en la importante, não dispensación de la estamos na gracia. dispensação da graça. La A dispensación dispensação de la da gracia cesó graça en su já totalidad. acabou na sua Estamos totalidade, viviendo la está dispensación del movendo reino. a dispensação do reino. Queremos entonces esta Queremos mañana então, nesta manhã, tomar el mismo
tomar o próprio texto que toma nossos irmãos para nos acusar de diabos, para com amor divino expressar-lhes que estudamos a palavra muito bem e que nos aproximamos a ela com temor e reverência, não usando-a para maldizer, porque a Bíblia não se fez para isso. Mas se é assim, então estudamos o que diz o profeta enquanto a rebelião de Coré no último dia. Passemos então para o texto, por favor. Ano 1998, em Quito, Equador. Diz o profeta William Soto Santiago. Bom, temos visto isso da rebelião de Coré em termos proféticos. E toda rebelião que se levante em contra de Cristo e seu programa correspondente ao nosso tempo final. Hemos visto a rebelião de Coré em termos proféticos, ou seja, que isso que passou lá com Coré, Datã e Abirã. E agora o profeta diz que em termos proféticos, e toda rebelião que se levante contra de Cristo e seu programa correspondente aonde? Leio bem, a nosso tempo. Não importa que ainda sejam pessoas que tenham estado relacionados com programas que Deus está realizando neste tempo, se levantam contra do programa de Deus e lhe fazem guerra, vão ser marcados em Coré, Datã, Amirã e todos os que se uniram a quem? A eles. Outra vez. Neste tempo, se levantam contra do programa de Deus e lhe fazem guerra, vão ser marcados em Coré, Datã, Amirã e todos os que se uniram a eles. Ou seja, que isso é tão profético, vamos estudar este tema. Quem é Coré, Datã e Amirã? E olhemos as suas características, desde pequeno, para saber quem realmente é Coré, Datã e Amirã profeticamente hoje. Passemos ao ano 2016 em Buenos Aires, Argentina. A mensagem se titula O Trono e Reino do Filho de Davi. Diz o profeta, recordam a história de Moisés e os que interromperam o programa de Deus? Vejam, recordem a história de Moisés e os que interromperam o programa de Deus? Qualquer que interrompa o programa de Deus está marcado de certo ou garantido em Datã, Coré e Amirã. Por quê? Porque o que interrompe o programa de Deus é porque hoje também está Moisés em cena. E se lá este quadro era profético, hoje também deve estar Moisés em cena. Vamos repetir. Recordem a história de Moisés? E os que interromperam o programa de Deus, qualquer que interrompa o programa de Deus estará marcado de certo em Datã, Coré e Amirã. Portanto, sejamos cuidadosos. Como devemos ser? Cuidadosos e respeituosos com o que está passando neste tempo final. Veja, temos que ser cuidadosos, respeitosos com o que está acontecendo neste tempo final. Por quê? Porque hoje também Moisés, o verdadeiro Moisés e o verdadeiro programa divino está realizando hoje com Moisés. E Moisés trouxe uma mensagem, e o trouxe de 74 ao 77. E ninguém deve parecer em rebelião contra isso. Então, devemos ser muito cuidadosos, porque hoje Moisés está em cena. Passemos então, página 4, ano 1998, a rebelião de Coré no último dia, reunião de ministros. Bom, diz o profeta William Soto, temos visto em termos proféticos essa rebelião. E qualquer pessoa ou ministro, ou grupo de ministros, ou governante, não importa que sejam ministros, podem ser do governo, ou povo, ou nação, não somente os da igreja.
Ninguém na rua pode ir contra isso. Ou o governante, ou o povo, ou nação que se levante contra do programa de Cristo correspondente a este último dia na era de pedra angular e dispensação do reino ficará incluído nesta rebelião de Coré. Está representado nesta rebelião de Coré, onde pessoas, onde conseguiu o quê? Outras pessoas como Datã e Abirã, Ion e muitas pessoas importantes. Muitas pessoas importantes, onde? No meio do povo hebreu, pessoas de muita importância para rebelar-se contra de Moisés, o qual tipifica a Cristo. E quem é Cristo hoje? William Souto Santiago. Porque nele está o anjo do pacto. E toda pessoa onde esteja o anjo do pacto é Cristo. Vamos ver o que ele diz aqui, que ele vai nos revelar. Datã, Abirã e On. E muitas pessoas importantes do meio do povo hebreu, que hoje deve ser do meio do povo da igreja. Pessoas de muita importância para rebelar-se contra de Moisés, o qual tipifica quem? A Cristo. Ou seja, que se rebela hoje contra o que disse Cristo, Moisés, pois estão na rebelião de Datã, Coré e Amirã. Vamos ver como é isso? Ano 1976, em Porto Rico. O irmão William Souto Santiago nos diz: quando se colocaram a pelejar com a palavra daquele tempo, outra vez. Quando se puseram a pelejar com a palavra de quê? Daquele tempo. Contra se está pelejando agora? Com a palavra deste tempo. Que a mensagem de 74 nos diz, de 75 também, não me serve, que o nome não serve, que William Branham e o irmão William não é a primeira parte da segunda vinda, mas ele disse que não, que tira, que sétima era, está descendo para a sétima era, Laodiceia, comida velha, e todos os que dizem, isso não tem perdão. Quero que vocês saibam disso. 1976, vamos ler. Quando se colocaram a pelejar com a palavra daquele tempo e não a quiseram receber como era. Veja, irmão. Quando se colocaram a pelejar com a palavra daquele tempo e não a quiseram receber como era e quiseram melhormente adaptá-la ao tempo em que viviam, ou buscar-lhe faltas, adaptá-la para a maneira que eles desejavam que fosse. Ali estavam representados quem? Ali estavam Datã, Coré e os que seguiam. Ali estavam representados os manufaturados. Mas claro, não? Mas claro, não pode ser. Quem que está tirando o programa divino? Quem está tirando o nome? Quem está tirando a primeira parte da segunda vinda do Senhor? Quem é que está fazendo? Não, não é o profeta. Nos disse o profeta que são pessoas. Ou seja, tem gente que diz que o irmão William não sabia quem era ele. O irmão William tirou o nome. Vejam, todo o tempo, o irmão William nunca tirou. E você sabe muito bem, mas esta palavra de 76 está bem clara. Agora passamos ao ano 1978. Espero que você esteja lendo aí o seu PDF no celular. Mensagem Paralelismo de 78. E se é ministro, o assinala como um falso ungido, o assinala como um Datã, como um Coré, como um Balaã, que traz falsos ensinamentos ao povo e que faz com que o povo peque diante de Deus e ele mesmo se dedica ao pecado. Isso é mais identificado. Agora vejam vocês, a direção de Deus para apartar o povo de Deus do pecado, do mal, das mãos do diabo, apartá-lo das mãos do diabo e colocá-lo nas mãos de Deus para que vivera como Deus lhe agradasse, lhe agradava, ou como lhe agrada. Mas o diabo, através de seus falsos ungidos,
de seus instrumentos, apartando ao povo de Deus da palavra de Deus, pervertendo a palavra, torcendo-a, para que se lançassem a pecar, a adulterar e a fazer todas as coisas que são incorretas diante de Deus. Seja que todo ministro que tolere isso também fica marcado dentro de Coré, Datã e Abirã. Todo ministro que tolere e ensine isso à sua igreja, não, tranquilo, meu irmão, não se preocupe. Separe-se que eu vou lhe dar outra. Fique tranquilo que não acontece nada. Deixa. Tudo aqui diz o profeta para que você saiba quem é Coré, Datã e Amirã. No último dia, aqui está. Ou seja, está sendo muito duro. Mas passamos então para outra página. Página 6. Mensagem 7 de fevereiro de 1977. William Soto Santiago diz assim: agora, vejam vocês que o que diziam Datã e Coré era mais razoável, raciocinável do que o que dizia Moisés. Vejam isso. Agora vejam vocês que o que dizia Datã e Coré era mais raciocinável do que dizia Moisés. Na mente humana era mais aceitável o que dizia Datã e Coré. Tremendo, não é? Já vocês parecem que é o próprio ele mesmo. Mas lá no Egito tem comida. Lá no Egito trabalhamos para Faraó e tudo estávamos bem. Ali de certo, aqui no deserto não tem comida, não tem água e não sabemos quando vamos chegar. À medida que vamos caminhando e vamos entrando mais no Egito e deixar mais ainda de Canaã, porque a viagem até Canaã, porque viagem pode se fazer um par de meses ou 2 meses. Mas vejam vocês que este Moisés que nos tirou não sabe nem para onde fica Canaã. Ou seja, como que diz, Moisés está perdido e ele não sabe disto. Veja, ia assim e tem dado a volta e tem ido para trás e está perdido no deserto. Isso é o que pensa demais. Não, meu irmão não sabe, ele não sabia quem era, ele não sabia o que era isso. Não. Moisés? Moisés sabia, porque nele está o anjo do pacto. Mas vejam isto, marca bem isso, está em negrito aqui de 77. Mas não estavam perdidos. Os que estavam perdidos eram Datã, Coré, Amirã e todos os que estavam de acordo com eles. Imagina se der as contas pelo irmão William Soto Santiago, pela sua própria mão, sua própria calculadora nos disse quando era a era de Pentecostes. E nem sequer o quisemos crer, mas houve um grupo sim que creu. Os que estavam de acordo com que estão perdidos no meio do povo e no meio da mensagem. Ou seja, que há pessoas que podem estar perdidos dentro da mensagem. E do mensageiro que estava naquele tempo, eles estavam perdidos no meio do cumprimento da palavra de Deus. Onde estão perdidos? No cumprimento da palavra de Deus. Por isso nós, quando proclamamos o ano de Pentecostes, nós somos sinceros com a alma e fomos a México e vemos, olha o que diz o profeta aqui, se cumpriu, está acontecendo agora mesmo. E somente esse grupo fica com a palavra, porque o profeta sempre soube para onde íamos, sempre sabe para onde vamos. E o irmão William sempre está com as contas, ele nos deixou tudo certinho. Vamos então para o ano 77 na mensagem. A lei da luz, ano 1977. Vamos ver aqui como conhecemos um falso ungido hoje e um Datã, Coré, Datã e Amirã. Vamos ver. Mas o trabalho que Datã e Coré queriam fazer era virar-nos. Ou seja, virar o quê? Voltar para trás. Era voltar para trás. Era virá-los para trás, vê? Sempre virar para trás é o plano do diabo. Sempre virar para trás é aquilo que o diabo inspira a muitos líderes. Para quê? Para que façam
fazer com que o povo vire para trás, e então são assinalados pela palavra de Deus como pessoas que têm e estão na contradição de Coré. Como assim que eu vou voltar para trás? Pois aonde? A dispensação da graça. Para onde os querem levar? Para a dispensação da graça. Já nos disseram em 28 de dezembro de 2018 que o irmão William havia fechado a porta, que não havia nome para salvação, que não havia nome para chamamento de altar, não havia nome para matrimônio, não havia nome para apresentação de crianças. Ou seja, o que fazemos outra vez, tratando de salvar, quando o nome para salvação já fechou e acabou o nome de salvação. Tem que estar em ação nome novo, porque já a última era terminou a sétima era, e ao terminar a sétima, já o povo pode começar a invocar de novo o nome de Deus, porque terminaram as eras da igreja. Quando se invocou por primeira vez o nome novo e eterno de Deus? Quando terminou Laodiceia. Quando se volta aqui na pedra angular a invocar o nome novo e eterno de Deus? Quando termina Laodiceia, dentro da pedra angular. Amigos, vale a pena tomar café nesta manhã. Esta mensagem que estamos lendo já está editado, isso é perfeito. Isso é perfeito, isso já está editado. Vamos para 1974, tempo de separação para receber a promessa. Bom, se lá houve um problema, ali no dos pastores, bom, se lá houve problema no livro dos pastores, no nível, aqui tem que ter também. Aqui tem que ter também. Tem que haver também. Houve em tempos dos apóstolos também. E houve em tempos de Moisés também. Não foram Datã, Coré e Abirã, que eram ministros também, os que formaram o livro? Ou acho que Levante, né? Daquele. Quem foi que se levantou o livro? Eles. Têm os olhos abertos, porque tem que suceder algo que cause a separação. Vejam, meus amados irmãos, um profeta, porque diz que somos fanáticos de William Soto, que somos fanáticos, mas sim cremos de todo o coração. Tenha os olhos abertos, porque tem que suceder algo que cause o quê? A separação. Então, uns estarão aí com um grupo maior. Que profecia é essa, não? Então, uns estarão aí com um grupo maior e outros com o grupo menor. E sempre o grupo menor, sempre lhe dizem, bom, estes são 2 ou 3 nada mais que são os que creem assim, mas o resto, a maioria, pois, e a maioria sempre é a que está equivocada. É uma lei. E sempre ao grupo menor sempre dizer, bom, esses são 2 ou 3 nada mais, são os que creem assim, mas o resto, a maioria, pois, e a maioria sempre é a que está equivocada. O diz William Soto Santiago. Tremendo isso. Parece que estivéssemos tendo o próprio irmão William presente, porque claro que a mensagem e o mensageiro são um, e ele mesmo. Vamos para 1977, a Lei da Luz. Bom, vejam, a maioria do povo de Israel estava de acordo com Datã, Coré e Amirã. É uma profecia. Bom, vejam, a maioria do povo de Israel estava de acordo com Datã, Coré e Abirã. E a maioria do povo, 99 e pico por cento, estavam contra de Moisés, da mensagem de Moisés e da maneira que Moisés estava levando ao povo para a terra prometida. Quem é que está aqui? A maioria. Está em contra de quê? Da mensagem. Da mensagem. A mensagem, mas ela está correta. Então, quando você veja que estão dizendo não, que o William Branham não é parte da segunda, não é a primeira parte da segunda vinda de Jesus Cristo, estamos na presença de uma heresia e de uma blasfêmia. Ao anjo do pacto não se pode tratar assim. Portanto, eu lhes indico que... Então, é por isso que é um grupinho pequeno, para poder que as pessoas que... elas que não creem em toda a mensagem, que crê, então tem que... os que não creem tem que ser a maioria, porque esse é o próprio diabo. Imagina, e colocam palavras
na boca destes homens, que jamais têm dito, como que nós temos falado contra do nosso profeta William Souto Santiago, quando sempre, em 27 anos, já 28, temos andado braço a braço com o irmão Miguel Bermudes, com o irmão William Souto Santiago e em todas as obras que o profeta nos mandou fazer. Mas sim, nós ficamos também com a mensagem. Isto vale a pena voltar a ler. Vamos fazê-lo. Estamos. Veja, a maioria do povo de Israel estava de acordo com Datan, Coré e Amirã. 99,5% estava contra de Moisés, da mensagem de Moisés e da maneira que Moisés estava levando ao povo até a terra prometida. De qual mensagem é que está contra hoje? De 74 ao 77. E sabe o que nos dizem? Esta mensagem tem que queimar. Essa mensagem, você pergunta ao Filho de Deus, e tu não viu a mensagem 74, 77? Não, não sei, hoje eu não sei nada disso. Veja, nós temos os tomos, e quando perguntamos ao Filho de Deus se tem os tomos de 74, 77, ele diz, não temos. Hoje, olha, tu tem a mensagem do nome novo, o profeta nos deixou para entregar, sem editar. Mas ele editou em 97 e entregou para a posição da noiva no corpo de Cristo. E nos deram em segundo tomo espiritual, editado pelo irmão William e irmão Miguel Bermudes Marim. E nos entregaram em ano 96, no aniversário do irmão William Souto Santiago. E aí nesta mensagem diz que, igual, que o nome eterno de Deus ficou entre 3 e 7. E aí dizem que nós, quando nos venham a perseguir, não nos vão perseguir nem com o primeiro nome, nem com o segundo nome, mas senão que nos vão chamar do terceiro nome. Assim como chamaram os apóstolos há 2000 anos desde do terceiro nome, o chamaram de cristãos. E William Souto Santiago e William Branham dizem a mesma vez, e em coro, não somos nem luteranos, quinta era, não somos nem wesleyanos, sexta era, não somos nem pentecostais, sétima era. Isso é, somos da era da palavra. Então, como nos chamamos na era da palavra? Estamos contentes nesta manhã. Vamos então para a palavra do ano de 98. A rebelião de Coré no último dia. Diz assim, o profeta William Souto Santiago. Moisés tinha que falar a palavra e a rocha lhe daria águas, mas feriu a rocha, o qual representa uma segunda crucificação. E como não pode ser no físico para a salvação, então tem que vir uma crucificação espiritual, o qual lhe será contado como crucificação. Como foi contada a primeira crucificação a todos os que se levantem contra, como lhe foi contada da primeira crucificação a todos os que se levantem contra da segunda vinda de Cristo. Lhe será contado como uma rebelião contra a segunda vinda de Cristo, e aí está a rebelião de Coré também. Quando dizem que William Marion Branham não é parte da segunda vinda de Cristo, estão em rebelião contra a segunda vinda de Cristo, porque o que diz isso é William Souto Santiago. Então, como queríamos estudar realmente quem é Datan, Coré, Datan, olha, aqui estamos vendo, e bem claro. Vamos para 1975, com o profeta do Senhor. William Souto Santiago diz, quem crucificaram a palavra lá? A crucificar os da dispensação passada. Outra vez. Quem crucificaram a palavra lá? A crucificação, os da dispensação passada. Da graça hoje? Lá da dispensação passada. Aqui quem são? Os da graça? Os da graça crucificam. Imaginem dizer ao povo, quando William Souto e William Branham, e William Souto nos diz que o irmão Branham, ao anjo do pacto, porque mesmo que mataram 2000 anos atrás, o que mataram também William Branham, o crucificaram pela segunda vez. E saber que o irmão William disse que assim tem crucificado e que seu corpo espiritual sangrou, e nessa crucificação, então vieram os selos, vieram todas as mensagens de 63 em diante, e essa palavra sangrante nos curou e nos salvou dos dogmas, credos denominacionais.
nos tirou o pecado de tudo isso, o original de tudo isso. Ou seja, que agora há pouco nos disseram numa reunião de ministros agora há pouco para o povo que este aqui, servidor, e o irmão John Varela, dissemos ao povo que o sangue que os curava dos pecados era o sangue do acidente que o irmão Branham teve no automóvel. Outra vez. Vamos ler então. Quem crucificaram a palavra? Lá, a crucificaram os da dispensação passada, que tinham a mensagem que já havia passado. Crucificaram a palavra. E quem a entregou? Judas. A quem a entregou? A uma dispensação passada, a entregou para a lei. Os falsos ungidos entregam a palavra desta nova dispensação, a entregam a lei para crucificá-la. Vejam, a entregam para a segunda dispensação para crucificá-la. Como? Acrescentando-lhe e tirando-lhe, falando mal e contra da mensagem que corresponde a esta nova dispensação. E então são culpados eles de haver entregado a palavra. Com quem está o falso ungido lá? Com quem estava o que lhe entregou? Estava com a palavra, mas ele não era a palavra. Com quem estarão os falsos ungidos hoje em dia? Estarão no meio dos verdadeiros ungidos, mas eles não serão os verdadeiros ungidos. Eles estarão no meio da noiva, mas eles não são da noiva. Eles enganarão a todo o mundo, menos aos verdadeiros escolhidos de Deus. Outra vez. E eles enganarão a todo o mundo, menos aos verdadeiros ungidos, escolhidos de Deus. Por isso nós olhamos para trás? Voltamos para trás, não. Disseram que os irmãos disseram, olha, cuidado com eles, porque eles voltaram para a sétima. Não, Senhor. Estamos na dispensação do reino e na era de pedra angular. Vamos, 1975, a mensagem intitulada O Rio de Água de Vida, de William Soto Santiago. Ai daquele que seja achado contra de qualquer pessoa que está trazendo a água de vida eterna, a mensagem que corresponde para esta terceira dispensação. Qualquer que seja encontrado contra da mensagem que corresponde para a terceira dispensação para a era da palavra e que se coloca a atacá-lo, usando a mensagem que corresponde para a dispensação da graça, porque essa mensagem já passou. A mensagem da dispensação da graça já terminou. Agora está a mensagem da dispensação do reino e todas as mensagens que corresponderam às eras já terminaram. Então, qualquer que trate de atacar a mensagem que corresponde a esta nova dispensação e a era da palavra, atacá-lo com a mensagem de outra era, ou tratando de torcer a mensagem desta dispensação, é identificado pela palavra de Deus, é identificado por Deus através do irmão Branham. Como um quê? Como um falso ungido. E isso sim que é duro. Portanto, temos que ter respeito e reverência. Temos que ter o quê? Respeito e reverência à palavra de Deus. A quem se ocorre dizer que a mensagem do irmão Branham? A quem se pode dizer que essa mensagem não prepara a noiva? Quem pode dizer que essa mensagem não prepara a noiva? A quem pode dizer isso? Me perdoe que diga, a única pessoa que pode dizer isso é um falso ungido, que a mensagem é dura e que não prepara a noiva. Portanto, temos que ter respeito e reverência à palavra de Deus e deixar que o rio de água de vida, que é resplandecente como cristal, corra, e todos os que têm sede bebam dessa água de vida eterna, pois há um convite para todos os que desejam beber. Ai daquele que impeça a alguém de beber desta água de vida. Outra vez, ai daquele que impeça a alguém de beber desta água de vida. Ano 2010, pastores diligentes conhecendo o estado de suas ovelhas. Temos a Datã e Coré, Abirã, e não somente eles, os que obrigaram a Arão que fizesse o bezerro de ouro. Aqui aparecem mais pessoas, né?
Não somente Datã, Coré e Amirã, senão que aparecem também outras pessoas em cena. Temos a Datã, Coré e Amirã, e não somente eles, porque sempre cita Datã, Coré e Amirã. Não coloca os demais, mas tem outros metidos neste assunto aí. Temos Datã, Coré e Amirã, e não somente eles, os que obrigaram a Arão que fizesse o bezerro de ouro. Vejam, trataram de tomar a liderança de Moisés, e Arão, fazendo este bezerro de ouro, aparece também ocupando a liderança de Moisés, porque Moisés era o que tinha que dizer o que havia que fazer, e nunca disse que fizesse um bezerro de ouro. Deus nunca lhe disse que fizesse um bezerro de ouro, portanto, não tinha que fazer um bezerro de ouro para adorá-lo. Bom, apareceu outro personagem aí. Mensagem à Saída, de 1989. Agora, Arão não era um profeta de Deus, senão de Moisés. Não, vamos ler. Hoje vamos ler. Arão não era um profeta de Deus, senão quem? De Moisés. E estava sujeito a tudo que Moisés lhe dissesse. Se fazia algo diferente ao que Moisés lhe indicava, estava fora da vontade de Moisés. Se fazia algo que Moisés não havia dito, estava o quê? Fora da vontade de Deus, de Moisés, porque Moisés é Deus aí. E ao estar fora da vontade de Moisés, afetava o ministério de Moisés, e a ira de Deus vinha sobre o povo. O mesmo que Deus fazia com Moisés, Moisés o tinha que fazer com Arão. Arão não podia tirar nem acrescentar ao que Moisés dizia, porque causava um tremendo problema no meio do povo. Meu Deus, tremendo, que bárbaro. Então, qualquer parecido na realidade é pura profecia. 1991. Diz William Soto na mensagem Terra Santa: Deus não fará nada sem que antes revele seu segredo a seus servos, os profetas. Agora vejam, quando uma pessoa é colocada no lugar que não lhe corresponde, no lugar de um profeta, sem ser um profeta para essa aerodispensação, veja você os problemas que traz para o povo. Isso aqui. Veja você os problemas que trouxe Arão ao povo por ser colocado nessa posição que Moisés pediu para Arão, que era a posição de Moisés. Assim que o que pediu para que Deus lhe colocasse ao seu lado e falasse a palavra ao povo foi o que lhe trouxe problemas ao povo. Ainda que Deus lhe permitiu tê-lo em sua permissiva vontade, Moisés não podia tirar nem acrescentar a palavra de Deus, porque um profeta não lhe tira nem acrescenta na palavra de Deus, mas Arão, não sendo profeta, lhe acrescentou a palavra de Deus. Isso é uma profecia clara, estamos terminando. Vamos para o ano 1982, coisas que devem suceder em breve, de William Soto Santiago. Bom, Deus abençoe a todos, Deus lhes guarde, e será até a próxima ocasião em que estarei novamente com vocês. E o irmão Bermude será o pregador do próximo domingo. Ele disse que ele não prega, que ele não sabe. Mas vocês sabem que ele sim sabe o que fala, que ele conhece bem a mensagem e é a pessoa mais instruída, mais conhecedora da mensagem desta hora. E é a pessoa que Deus colocou ao meu lado para todo o trabalho na América Latina e também em outros países quando tenha que trabalhar em outros países. Assim que nós lhe apreciamos, sabemos o ministério que tem nele e o apreciamos muito. Lhe ajudamos em tudo, orando por ele e também ajudamos materialmente para que ele siga adiante com esse ministério que Deus colocou em seus ombros. E sabemos que algum dia vão confundir ele com um profeta. Sabem vocês que Arão o confundiram também com um profeta? Mas o profeta era Moisés. Arão era o ajudante de Moisés e era profeta de Moisés porque dizia o que Moisés dizia. Bom, aí o deixamos.
Por isso vão confundir ele como um profeta em muitos países, em muitos lugares. Mas isso está bem. Isso não é nenhum problema. Amigos, terminamos com o ano 2011. Mensagem à identificação dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Por William Soto Santiago, pregado em Bogotá, Colômbia, 2011. Diz William Soto Santiago assim, e recordem, não vão formar grupinhos para fazer-se parte de um clã que respalda uma pessoa que esteja atacando a obra de Deus, que esteja falando mal contra dos pastores. Quando nos viram a nós, ou falando mal de algum pastor, quem pode ter um vídeo que diga que nós, este servidor aqui, o irmão John Varela, saímos para falar mal de algum pastor publicamente? E veja como diz aqui, não vá formar grupinhos para se fazer parte de um clã que respalda uma pessoa que esteja atacando a obra de Deus, que esteja falando mal contra os pastores, contra as congregações, ou em contra dos projetos que se realizam. Nunca faça uma coisa como essa. Lembre-se, se encontrariam como parte de um grupo, como aquele de Datã, da Coreia e Amirã. Ou seja, quem é que... E outros grupos que se levantam contra Moisés quando iam rumo à Terra Prometida. Recordem que vamos rumo à Terra Prometida do novo corpo, do corpo glorificado e a Terra Prometida para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. E recordem que entre todos esses grupos e que iam com Moisés, também ia Josué e Caleb. E esse grupo, Josué e Caleb, Josué, Espírito Santo e Caleb, o crente fiel e verdadeiro, mas fiel para Moisés, a William Soto Santiago, crendo em tudo o que disse e em toda a palavra. Que neste aniversário de William Marion Branham, este tema seja de ajuda dos filhos de Deus em todos os lugares. Que o Eterno o abençoe e que a bênção do Todo-Poderoso, como filho de Davi, como Rei de Reis e Senhor de Senhores, como o leão da tribo de Judá, William Marion Branham, esteja sobre cada um de vocês.